Olá, boa tarde. A gente começa o cotidiano aqui nesse sábado da TV Tropical. Continuamos em clima de verão e olha só, tem muitas dicas importantes para vocês no programa hoje. Acompanhe. Olha, nessa época do ano todo mundo gosta de tomar banho de mar, banho de piscina, mas às vezes esquece de cuidar da saúde. E agora a gente vai falar de saúde auditiva, os cuidados para se ter com as otites, que são muito comuns nessa época do ano. Mês de janeiro, na estação do verão, dias de férias, combinação perfeita para aproveitar muitos momentos no mar e na piscina. Mas para que o roteiro ideal dos dias de folga não acabe em doença, é importante os cuidados com os ouvidos. A umidade e o calor podem gerar uma doença comum, a otite. O ouvido da gente tem uma parte interna, outra que a gente chama de ouvido médio, e o ouvido externo, que é basicamente a pele, né, que a gente geralmente acessa, que alguns pacientes costumam acessar ali com cotonete e outras coisas. Então essa região aqui do ouvido é a região que é mais acometida pelas infecções nessa época do ano. A otite, ela gera, quando é infecciosa, né, principalmente, porque ela pode ser um pouco alérgica, pode ser por uma doença crônica de alguma condição da pele que o paciente tenha, pode ser inflamatória e pode ser, né, uma doença infecciosa. A inflamação nos ouvidos incomoda e pode levar a infecções mais graves, além de atingir áreas mais profundas da estrutura auricular. E ela pode sim progredir se não for tratada, né? Pode progredir para a orelha média, causar perfuração do tímpano, pode espalhar até para algumas regiões da base do crânio, que a gente chama, né, mais para dentro da cabeça, em casos mais graves e em pacientes que têm alguma doença mais grave, como diabetes, por exemplo, ou fazer algum tratamento de doença crônica. E nesse período de verão, quem tem perda auditiva e utiliza aparelhos deve ter ainda mais atenção na hora de curtir aquele banho de mar. No momento em que a gente adapta esses pacientes, uma das primeiras coisas que a gente recomenda é que quando eles não estiverem fazendo uso e esse aparelho for de pilha, retirar a pilha, né, porque pilha estoura e pode danificar, o líquido que ela solta pode danificar esse aparelho auditivo. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, em 2015, cerca de 28 milhões de brasileiros apresentaram algum tipo de perda auditiva, o equivalente a 14% da população do país. Por isso mesmo, a tecnologia dos aparelhos auditivos tem aumentado. Além da personalização das peças, os aparelhos têm surgido com mais facilidades para os pacientes. Alguns nem precisam mais de pilha, são recarregáveis. Mas para manter os ouvidos longe das doenças, quem utiliza um aparelho precisa pensar na manutenção e na higiene. Após eles passarem pelo otorrino, né, eles fazem um exame e a partir desse exame a gente vê qual é o tipo de aparelho esse paciente pode usar. O que vai determinar o tipo do aparelho é o tipo de perda que ele tenha. A gente classifica as perdas como leve, moderada severa e profunda. Então, a gente costuma, assim, de um modo, dizer ao paciente, quanto maior a perda, maior o tamanho do aparelho. Então, a gente classifica o uso desse aparelho para cada paciente mediante a perda. Mediante a perda também a gente vê se esse paciente pode fazer uma adaptação aberta, que é um pouco mais leve, tem paciente que quer muito discrição, tem paciente que já vem querendo o aparelho intra e muitas vezes não é assim, vai depender do tipo de perda que ele tenha. A gente recomenda também a asepsia, a gente tem a produção de cera normal do nosso ouvido, então alguns pacientes produzem com grande quantidade, então fazer essa asepsia para evitar fungos, né, otites, esse tipo de coisa. E a gente também trabalha com o uso do desumidificador elétrico, né, que a gente recomenda a esse paciente que coloque, a gente tem esse desumidificador, o paciente coloca ele na tomada, ele acende uma luz azul e coloca aqui dentro sem a pilha. E ele faz toda essa desumidificação de suor, umidade. Ele é até antifúngico, esses novos, para evitar justamente essas doenças causadas
por mau uso ou falta de higiene que algum paciente possa vir a ter. É importante manter também sempre seco, né, o ouvido e a manutenção do aparelho, né, fazer sempre visita periódica com o fonoaudiólogo e com o otorrino para ver como é que está esse ouvido, se o ouvido está acumulando muita cera, se precisa ou se tem pouca cera, se precisa de uma lubrificação ou se precisa de uma remoção de cera, porque tanto o excesso de cera quanto a escassez, né, quanto a ausência são prejudiciais, né. Tanto o excesso pode fazer com que a água fique empoçada, acumulada dentro do ouvido, e esse tempo que a água fica lá dentro pode, né, machucar a pele, deixar ela muito úmida, que a pele absorve essa água e predispõe a infecção. Quanto a ausência de cera, aumenta o grau de secura, né, a pele fica mais seca, quanto diminui a proteção do ouvido. E aqueles cotonetes para tentar secar o ouvido ou até mesmo a pontinha da toalha estão proibidos. Coisas, né, o que a gente geralmente recomenda é evitar o uso de qualquer objeto dentro do canal auditivo. Então, o uso de haste de algodão, né, o famoso cotonete, qualquer outro objeto, seja tampa de caneta ou até a ponta da toalha, que algumas pessoas costumam usar para tentar secar ou para tentar limpar o ouvido, não são recomendáveis. Bom mesmo é aproveitar o verão com muito cuidado e ficar livre das doenças. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco vamos falar de massagem relaxante e como ela pode fazer bem para a saúde do corpo e da alma. Acompanha que o próximo bloco está imperdível. Frutas que podem ajudar no verão: a melancia. Com mais de 90% de água em sua composição, a melancia é uma poderosa arma no combate ao inchaço. Além disso, possui vitaminas B1, B2, A e C, cálcio e fósforo. Por conta dessas fibras, também melhora o funcionamento do intestino. O único problema é que, por ser rica em frutose, o açúcar natural das frutas pode contribuir para um inchaço gastrointestinal.